Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco sobre as autoridades do nosso município. E hoje recebendo em nossos estúdios o vereador do PT, Aloísio Pinheiro, e também líder do governo, né, vereador? Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, sempre um motivo de satisfação e ao mesmo tempo uma oportunidade para que a gente possa dialogar com os internautas, dialogar com os nossos munícipes um pouco do nosso trabalho no dia a dia. Vereador, eu gostaria de começar já com uma pergunta, que é uma dúvida minha e de muitos telespectadores. Na urna, o senhor não foi eleito como vereador, mas está ocupando um cargo. Como que acontece isso? Na verdade, eu estou no quarto mandato de vereador, né, consecutivamente. Por quê? Eu fui eleito 3 vezes direto, mas em 2012, nas eleições de outubro de 2012, faltaram apenas 82 votos. Mas no próprio dia 1º de janeiro, até porque o prefeito Jorge Lapas havia determinado que seria importante eu assumir o mandato já naquele início da nova legislatura e do novo mandato, o primeiro mandato do prefeito Jorge Lapas, porque surgiu o convite ao nosso secretário de Transporte, né, e Mobilidade Urbana, João Góes, que ele já vinha com uma experiência dessa área, ele era vereador e foi reeleito. Então houve esse entendimento que faz parte do processo democrático. Então, por exemplo, isso que é importante para o eleitor entender. Quem faz parte da situação, ou seja, daquele grupo que venceu as eleições para prefeito, no nosso caso específico, tanto eu quanto o prefeito Jorge Lapas, somos do Partido dos Trabalhadores, e mais os partidos coligados. Então é muito comum haver o entendimento entre o primeiro suplente, no caso sou eu, fiquei de primeiro suplente, por apenas 82 votos, repito, o entendimento com o vereador João Góes, que aceitou o convite para ir para a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, e eu, portanto, passei a assumir o mandato de vereador, esse quarto mandato, já mesmo no dia 1º de janeiro de 2013. Então não ficou nenhum dia a desejar. Não, que houve o início das atividades, o senhor já assume como vereador. O João Góes já apresentou a carta de licença, né? Uma licença, na verdade, não pode ser carta de renúncia, porque senão perde o mandato. Então ele entregou uma carta licenciado do cargo, e ao mesmo tempo assumiu a secretaria, que é uma secretaria que ele já tinha experiência, né, anterior. Antes até mesmo de ser vereador, ele já havia ocupado essa pasta com outro nome, a secretaria. E também porque o fato da experiência dele acumulada e a questão do prefeito Jorge Lapas precisar de um secretário com o acúmulo que o João Góes Neto já tinha, era muito importante, né? Principalmente para o início do mandato do prefeito Jorge Lapas. O João Góes realiza um trabalho bastante importante na questão de transporte e mobilidade urbana. A gente sempre usa a linguagem popular, é uma praia que ele gosta muito. Sim. Então ele, durante todo esse período, nós já temos 2 anos e quase 2 anos e 4 meses do mandato do prefeito Jorge Lapas, e por enquanto está mantido, portanto, eu no mandato de vereador, ele no mandato de secretário. Antes dessas eleições, o senhor ocupava, além do vereador, é lógico, o cargo de presidente da Câmara. Sim. Nos seus 2 primeiros anos, o que teoricamente lhe daria a condição de tentar uma reeleição. Não o tentou ou não foi reeleito, porque ser vereador por suplência te impede de concorrer pleitear este cargo? Porque é natural, isso consta do regimento interno da casa, que poderia, né? Porque o regimento ele é claro. O plenário é soberano, a maioria do conjunto dos vereadores pode alterar o regimento, pode propor ali modificações que considerar importantes. Que foi uma questão que eu entendia que eu não deveria, não fiz nenhuma gestão para isso. Né? Se houvesse uma mudança no regimento interno, possibilitaria... Se houvesse entendimento entre a maioria do conjunto dos vereadores, e nós decidíssemos, né, em conjunto ali, inclusive com o próprio
presidente, que no caso era eu na época. Então, ainda dentro da legislatura que ocupava a presidência, poderia ter havido entendimento que o fato de já reconhecer o resultado no mês de novembro, dezembro, que eu já era o primeiro suplente, e se assumisse o mandato, poderia ter esse nível de negociação. Foi uma coisa que eu afastei a ideia, porque nós temos uma casa que é um colegiado, né? Então uma base ampla de apoio ao prefeito Jorge Lapas. Claro que certamente outros vereadores estariam bem preparados. No caso, por exemplo, o presidente foi o vereador Toniolo. Então não havia necessidade de tentar mudar o regimento, tá? Até porque eu mesmo não era a favor disso. Né? E também acredito que, por se tratar da ocupação de um cargo vago, pelo pedido de afastamento do então vereador João Góes, num eventual retorno, ficaria estranho o presidente ter que ceder. Aí o João Góes assumiria a presidência? Acho que fica uma coisa... Não, o regimento ele é bastante claro no impedimento. Né? Por exemplo, o presidente ele pode ser convidado, sei lá, para assumir uma secretaria. Assume. Não assume, para uma secretaria, não sei. Ou foi eleito deputado, sei lá, estadual. Como é que vai fazer? Não, no nosso caso é nova eleição para aquele cargo. No nosso regimento, o vice não assume, ele assume apenas temporariamente. Interinamente, mas não vira titular, precisa ser feita uma nova eleição. E por assumir interinamente, o senhor assumiu a prefeitura por alguns dias durante uma semana. Na época do prefeito Emídio de Souza. Do Emídio, parece que o vice dele estava afastado por motivos de saúde, então assume-se, o presidente da Câmara assume a cadeira do prefeito. Como nós temos uma realidade hoje. Por exemplo, o nosso vice-prefeito Valmir Pracidelli foi eleito deputado federal. Assumiu em fevereiro último o mandato. Então, por exemplo... Qualquer ausência do prefeito assume o presidente da Câmara. Isso, na ausência do prefeito, o presidente da Câmara, por não ter o vice, automaticamente ele pode assumir o cargo de prefeito pelo período que for necessário. Vereador, me explica um pouco mais sobre o que é ser líder do governo. A liderança do governo é um trabalho, eu diria assim, bastante interessante, porque esse vereador que ocupa a liderança, que é um cargo, na verdade, eu ocupo pela terceira vez, né? Eu já fui... É uma nomeação do prefeito? O prefeito faz uma indicação, né? À Câmara, né? Que ele não pode nomear, são poderes separados. Entendi. Então ele faz uma indicação... É uma sugestão, digamos assim. E é feito um comunicado, desde que o vereador aceite. Aí o vereador, o prefeito oficializa, a partir da aceitação do vereador, oficializa a Câmara que houve essa aceitação e tal, que ele fez o convite, né? E o vereador assumiu. A liderança do governo, ela implica exatamente fazer a interface entre o governo municipal, o prefeito... O poder executivo... o prefeito e todo o governo, né? E, no entanto, faz a interface, tanto do ponto de vista dos projetos de lei gerados pelo Executivo, quanto a própria defesa do governo, a defesa com relação a problemas que geralmente são levantados pela oposição, e também exige muito do líder do governo que ele precisa, por causa dessa interface, como é que você vai fazer a interface daquilo que você não acompanha paulatinamente. Então, o líder do governo tem essa incumbência maior de ter que fazer interface com todo o governo, com os secretários, e de ter informação mais atualizada, mais precisa, a informação que acabou de sair do forno, coisas do tipo. Né? Vereador, o senhor fez uma colocação que me deixou um tanto quanto curioso. O senhor me disse que, para fazer a defesa em eventuais problemas elencados ou apontados pela oposição. Só a oposição vê problema? Não, é porque assim, é muito simples entender isso, né? Claro que problemas existem. O próprio prefeito Jorge Lapas, eu gosto muito disso. Ele é uma pessoa extremamente realista, ele sabe, nós sabemos, nós estamos governando uma das principais cidades do estado e do país. Sim. É uma cidade extremamente adensada, com os problemas mais complexos possível. Mas, por outro lado, sempre, eu já fui vereador da oposição, sempre é preciso entender isso,
Quem é a oposição? Quem é a oposição é que não fez parte do grupo que venceu as eleições para prefeito da nossa cidade. A tendência de quem faz parte da oposição é ter um outro olhar. Nós temos uma oposição que ela enxerga um mesmo problema com visões extremamente diferentes. E muitas vezes sobe o tom além do que deveria subir, ou seja... superlativa o problema, evidencia. Às vezes, por uma questão, que não tem nenhum problema eu ser afirmativo aqui, por uma questão de conveniência, política, tá certo? Conveniência política. Então, às vezes, eu diria, se pinta assim, né? O problema maior do que realmente carregando excessivamente na tinta, né? Não que todas as vezes isso ocorra, mas muitas vezes, na maioria das vezes, sim. É uma visão que nós temos. E também uma outra questão, Amaral. Uma cidade igual a nossa, o que nós precisamos são de agentes públicos, agentes políticos, pelo menos. Eu fazia isso também quando da oposição, uma oposição propositiva, de como você apresentar sugestões alternativas para aquele problema. Não é porque você é da oposição que deve pensar no quanto pior, melhor. Não. Para uma cidade que nós amamos, temos um carinho, um respeito muito grande, e ocupando um cargo como ocupamos, nós temos que trabalhar, independentemente da bandeira partidária que nós defendemos, trabalhar de forma coerente no sentido daquele trabalho, aquele teu mandato ser bom e dignificar as necessidades, as ações e o direito das pessoas. Mas na prática, lógico que isso seria o ideal, mas na prática não consegue praticar muito isso, né, vereador? Tem sempre uma oposição por ser oposição. Não ouvi sua proposta, mas a minha resposta é não. Acontece isso? Na verdade é assim, olha, a oposição, isso é um pensamento meu, a oposição, ela faz parte do processo democrático. Sim. Por isso que existe oposição em situação. Sim. Muitas vezes nós podemos considerar sim que aquele problema apresentado pela oposição, aquela crítica e tal, ela tenha fundamento, sim, tenha fundamento, e nós vamos utilizar aquela intervenção, mesmo não concordando com a forma que ela foi realizada, nós podemos aproveitar para poder levantar o problema com seriedade e procurar resolver. Não tem problema nenhum isso. O que não se pode, né, é a impressão que eu pelo menos com todo esse tempo de experiência na Câmara, principalmente na liderança do governo, se você observar o discurso da oposição, a impressão que se tem é que nada funciona na cidade, que está tudo errado. E isso não é verdade. Perfeito. O prefeito Jorge Lapas, eu falo isso em todas as reuniões. Hoje mesmo eu estive lá no Parque Bandeirantes, eu abordava isso lá com os moradores, na Zona Norte, que o prefeito Jorge Lapas é um prefeito que tem um carinho, um amor muito grande pela cidade e é um trabalhador. Ele levanta muito cedo e dorme muito tarde, todos os dias, de segunda a segunda. Então, é um prefeito que tem essa característica, é claro que ele está imbuído de fazer um governo o melhor possível. Agora, é uma questão tranquila? Claro que não, porque você tem vários problemas para você administrar uma cidade desse porte. Um deles, por exemplo, é a burocracia, que muitas vezes a vontade do prefeito é de resolver determinadas questões num determinado prazo, mas a burocracia impede um conjunto de normas e procedimentos e tanta coisa. Vamos dar um exemplo, a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, é muito complexa. Então não é muito fácil. Vereador, vou pedir licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e podemos retomar nesse processo da complexidade das leis de licitação. Fiquem aí, voltamos já. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o vereador e líder do governo, Aloysio Pinheiro, quando ele falava sobre a complexidade da licitação na prefeitura. É complicado fazer uma licitação na prefeitura? É complexo, dependendo do chamado objeto, né, do contrato. O que é objeto que está sendo contratado, licitado? É o serviço ou a obra, né? Então, veja, por exemplo, às vezes você tem uma licitação que aparentemente é simples.
fazer compra de uniforme escolar. Não é tão simples assim. Porque envolve um contrato de longo prazo. Porque a licitação ela é aberta. Então, por exemplo, você não pode chamar 1 ou 2 ou 3 fornecedores. Favorecer alguém em detrimento de outro. Qualquer empresa, em qualquer parte do Brasil pode participar dessa licitação. Aí o que acontece? Vai lá, apresenta lá a documentação para poder se credenciar, que é assim que funciona a licitação, e depois as propostas comerciais, técnico comercial. Se uma empresa, aí está indo tudo bem, uma licitação desse porte, ela leva de 4 a 5 meses para ser bem feita, bem realizada. Aí se houver um recurso de uma das empresas alegando qualquer questão qualquer de ordem comercial, da proposta comercial, de ordem da documentação, o que vai ocorrer? Esse recurso ele é solicitado na justiça. Então a justiça é lenta, aí cai na morosidade você começa do julgamento. A ter uma série de problemas, que uma licitação que era para você concluir o objeto da contratação, aí em 3, 4 meses, às vezes se arrasta por 8, por 10 meses, por um ano. Então é muito difícil, essas coisas que às vezes o nosso público não entende, o nosso telespectador, e é importante ele entender. São leis de natureza federal, eu acredito que deveria ter um processo de mudança. A lei embuta um conjunto de questões também importantes do ponto de vista da transparência, do direito dos fornecedores de participarem daquela licitação, mas não é muito fácil. Você pega na área, por exemplo, de recursos humanos. Nós fizemos um concurso público, mas o concurso também não é uma coisa assim, deu resultado, todo mundo vai assumir, não é bem assim. Teoricamente na prática não acontece assim. Você tem um período que a pessoa, por exemplo, sei lá, ela tem que se apresentar, tem que passar por uma entrevista, depois tem a qualificação, de uma forma geral, isso. Física, aí, às vezes está tudo certo, ela fala, não quero. Surgiu outra oportunidade, não quero mais. Isso, uma outra Vou oportunidade. casar, estou grávida, enfim. Ou mesmo no campo profissional. Aí na iniciativa privada ou não, mas apareceu uma função nesse período, dessa qualificação, que tem mais a ver com o meu perfil e tal, e abandona. Então, chama outro para... E começa todo o processo. É bastante complicado, por isso que às vezes não se entende por quê. O processo é tão moroso. Que as coisas demoram muito no poder público, né? Não é uma prerrogativa da nossa cidade, não. É assim a Constituição. Em qualquer lugar. Aliás, em todo o nosso país, né? Mas já se discutiu várias vezes, algumas mudanças, tudo. Aí depois você tem uma outra legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa mais sobre a transparência, sobre uma série de questões, mas não é fácil. Sobre o desembolso financeiro, o nível de endividamento do município, quer dizer, é um conjunto grande de ordem burocrática, de natureza jurídica, de legal, que é bastante difícil. E às vezes o prefeito ele fica assim, um descompasso, né? É a vontade do prefeito, assim como é a minha também, de você fazer, de realizar, de resolver aqueles problemas, mas você não consegue. Não vai nesta marcha, nesta velocidade que se gostaria que fosse. E há uma preocupação, inclusive, a se assumir a presidência da Câmara, por exemplo. É a mesma coisa. Toda vez, se tem muitos históricos, muitos casos que a responsabilidade fiscal pegou alguns dos ex-presidentes, né? Sim. Mas isso é uma outra questão que eu tive a oportunidade de presidir a casa e nós precisamos, por exemplo, discutir com as câmaras. Vamos pegar aqui só da nossa região, discutir com as câmaras. Tem até uma organização, associação brasileira de vereadores, tem também a estadual, mas nós precisaríamos, em um determinado momento, fazer uma discussão bastante séria, porque... a meu ver, nós temos um problema também de ordem legal, que é a questão, vamos supor, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O que eu considero que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Ele não é um órgão do judiciário de tomada de decisão, ele é um órgão de assessoramento. Perfeito. E, no entanto, eu percebo que hoje está um pouco destoada essa questão. Que não deva fiscalizar, tem que ser fiscalizado, tem que haver acompanhamento, tem que haver auditorias, tem que haver tudo
Eu não discordo disso, até a minha própria formação profissional, que é administração de empresas, nós estudamos todas essas coisas. Perfeito. Auditorias, questão contábil, questão financeira, balanço, enfim, os balancetes, o que você possa imaginar, são chamados controles, né? E as peças de planejamento, que no caso nós temos o plano plurianual, no caso da prefeitura, tem também a lei diretriz orçamentária e tem os orçamentos que formam a lei orçamentária anual, que são 12 orçamentos anuais. Então, claro que nós compreendemos tudo isso, é importante, o acompanhamento é importante, ver como está sendo utilizado o dinheiro público. Mas, a meu ver, existe uma certa confusão na função específica, por exemplo, do Tribunal de Contas, que dá uma diferença, assim, né? Você pega o Tribunal de Contas, por exemplo, somente a capital. Tem o seu Tribunal de Contas próprio, que é o Tribunal de Contas do município. É diferente, as coisas... Você pega, por exemplo, o tratamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também tem diferença. E as 645 câmaras do nosso Estado, eu podia discutir essa questão. Absolutamente nada contra o Tribunal de Contas do Estado, mas, até porque eu entendo bastante dessa área, eu entendo que algumas questões, assim como infelizmente acontece do Judiciário também, uma espécie de uma interposição, uma invasão de poder. Por exemplo, os poderes, de acordo com a nossa Constituição, eles são extremamente definidos. O que é a função do Poder Judiciário, o que é a função do Legislativo e do Executivo. Sim. Então, por exemplo, eu tenho que, desde o primeiro dia que eu assumi o mandato de vereador, eu tenho que ter clareza qual que é o papel do poder que eu represento, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, é uma das funções principais do vereador. Outra função é a chamada intermediação, você fazer a representação, você tem um cargo de representação. É a voz do povo. Você tem que representar os munícipes, você tem que aproximar a reivindicação do morador para que o Poder Executivo, não é o Legislativo que executa. Hoje mesmo falava isso lá no Bandeirante, que as pessoas têm mania de falar, o vereador trocou o posto, o vereador não é o vereador é o intermediário. O intermediário é o companheiro, é o amigo, aquele que está próximo do munícipe, que precisa ouvir o munícipe, precisa transformar essa reivindicação numa ação do executivo para poder resolver o problema. Isso precisa ficar muito claro. Seguindo essa linha de raciocínio que você trouxe, eu gostaria de saber quais são os seus projetos, o que você tem feito para o munícipe atualmente. Primeiro eu sou um vereador que a gente fala assim, um vereador de bairro, né? Sim. Dessa questão das reivindicações. Temos um conjunto muito grande de indicações e ofícios, requerimentos ao governo, pedindo a solução de vários problemas, como, por exemplo, esgoto, saneamento. Que deveria ser uma ação de auto startup do executivo, então, mas acaba sendo legislativo... Por causa da representatividade nossa. Tá. Então, o que acontece? Você tem lá o esgoto, que é uma responsabilidade exclusiva do Estado. O esgoto, saneamento básico, fornecimento e abastecimento de água, é do Estado. Mas por que eu, sendo vereador, eu vou cobrar do nosso município que ele é obrigado a saber isso? Não, nós temos que ouvir a reivindicação e nós temos que cobrar a Sabesp. Que, aliás, está devendo muito para o nosso município. Está longe do grau de satisfação a questão das redes de esgoto e do tratamento, que existe muito afastamento, mas não existe tratamento do esgoto. Perfeito. Que você paga, por exemplo, 50 de água e 50 de tratamento. De esgoto, você vai pagar R$100 no esgotamento sanitário e no consumo da água, e muitas vezes tem afastamento, poluindo ainda nossos córregos, rios. Quer dizer, isso é inadmissível. E o índice ainda é muito baixo do esgoto tratado em Osasco. Então, por isso que gera muitas demandas para os vereadores ainda, essa questão. Uma outra questão que é papel do vereador é você estar atento às questões, por exemplo, de como funcionam as unidades do governo, seja na área da saúde, seja na área da educação. Então, o vereador, que dá muito trabalho, se você bem pensar. O vereador ele precisa atuar nas mais variadas áreas, mesmo que ele seja da área da educação, seja professor. Não, mas uma coisa está interligada à outra e você tem que saber onde atuar. Quando ele se torna vereador, ele precisa versar sobre os mais variados assuntos. Por exemplo, o ideal é que o vereador conheça um pouco de cada secretaria, do trabalho de cada secretaria, para ele desenvolver melhor o seu trabalho perante o munícipe.
que é o papel da representatividade, nós temos que fazê-la, é constitucional. Uma outra, dentro da questão de projetos, nós pegamos esse 4º mandato e nós colocamos um viés importante que eu considero, em função de tudo que está ocorrendo, por causa do desenvolvimento, o crescimento acelerado da nossa cidade. Agora estamos vivendo, agora não, já há algum tempo, um desenvolvimento vertical na nossa cidade, né? Crescente, no ramo imobiliário. Então, o que está ocorrendo? Nós estamos fazendo estudos, já não é de agora, já tem uns 3 anos que nós estamos nisso, na questão da mobilidade urbana. Então, nosso mandato tem se debruçado sobre essa questão. Temos acompanhado a discussão de um possível VLT no futuro, que é veículo leve sobre trilhos, na nossa cidade, porque o transporte de massa é um problema sério na nossa cidade também, na região. Nós temos estudado a questão da segurança, especialmente dos nossos pedestres na nossa cidade, porque a impressão que se tem, Amaral, é que se discutiu muito no passado, vamos fazer uma avenida, vamos fazer, mas parece que não pensou na mobilidade urbana. Não é apenas relativo você abrir estradas, ou o número de veículos para poder reduzir o fluxo, ou então controlar o fluxo, não é isso. A mobilidade urbana ela está especialmente ligada à segurança do pedestre. Ninguém pensa nisso. As calçadas precisam estar mais desobstruídas para que o pedestre, o cadeirante, possa ter acesso. As rampas não podem ser só no centro, tem que ser. Nós temos trabalhado e o prefeito Jorge Lapas tem essa compreensão. Todas as vezes que abre uma avenida nova, uma rua e tal, você já percebe a preocupação com a mobilidade, e tem que ser assim. E vereador, nesse sentido, o prefeito está de parabéns. O nosso programa ele avança muito rápido. Eu não poderia deixar que o programa finalizasse sem perguntar sobre a sua preocupação sobre a saúde do homem de meia idade ou de terceira idade. Você já tem um projeto aprovado nesse sentido com relação ao câncer de próstata? Na verdade eu tenho já uma lei logo no meu primeiro mandato, a Lei 3344, que, por exemplo, no ano passado, o Novembro Azul, que é sobre a saúde do homem, utilizou exatamente a lei que nós fizemos. Todo o que aconteceu de ações da Secretaria da Saúde, de vários lugares, e eu fiquei bastante satisfeito com isso. E recentemente nós tivemos aprovado uma semana de preocupação, de discussão, de conscientização sobre a saúde do homem, porque está comprovado por que morre mais homem do que mulher. Primeiro, que infelizmente os homens ficam muito tempo, não são todos, né? Nós estamos falando aqui, não é uma crítica não, mas é um alerta. A questão do crime acontece muito mais entre homens do que entre mulheres, por causa do excesso de bebida alcoólica, às vezes muito tempo, né? num bar e tal. Ali. Acidentes de trânsito. Então acontece muito mais com homem do que com mulher. E um problema mais grave que acontece com o homem é que ele morre sem saber por quê. Porque ele não tem o hábito, não tem a frequência de ir ao médico e fazer exames preventivos. Então por isso nós criamos essa semana no município. Que maravilha. O Café com a Autoridade já começa a chegar nos seus finais. Eu deixo as câmeras abertas, como se diz na câmera, por 30 segundos. Vereador. Na verdade, nós teremos muito mais. Eu gosto muito de participar desses programas. Nós temos vários outros projetos, como, por exemplo, combate ao bullying, que virou a Lei 4.332. Nós temos já aprovado, já está valendo, por exemplo, pronto-socorro e hospital, utilizar o método por acupuntura, que é um projeto também, uma lei feita por nós, sancionado pelo prefeito Emílio na época. Então tem um conjunto de projetos importantes, que é outra função do vereador. Fazer projetos, lei em benefício da maioria do povo. Tem que fazer, senão não é legislador. Então, eu quero encerrar dizendo que eu fiquei bastante satisfeito com o convite aqui para o programa Café com a Autoridade. Eu me coloco à disposição, Amaral, você, todo, Paulo Continho, enfim, toda a organização aqui de vocês, para que a gente possa estar utilizando, à medida que o convite for feito, esse espaço para falar muito mais de outras tarefas, de outras atividades que o nosso mandato vem desenvolvendo. Muito obrigado, vereador. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Legal.